No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, nessa noite eu quero falar sobre renovo. Renovo. Fala sobre renovação, né? Creio que é uma das coisas que muitas pessoas estão precisando, é de um renovo. Mas não é um renovo no sentido pentecostal, mas um renovo na alma, um renovo de espírito. 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vejam bem, os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas de águias. Isso também aponta para o rápido. Renova e sobe. E subirão com asas de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Amém. Isso não pode ser no sentido da terra, né? Não pode ser no sentido físico, porque nós caminhamos e cansamos, corremos e cansamos. Então tem que ser um sentido que as pessoas possam entender. Então vamos para Lucas, capítulo 17, versículo 37. Lucas 17, versículo 37. Isaías 40 foi o último versículo, 31, e Lucas 17 é o último versículo do capítulo 37. E respondendo, veja bem, Lucas 17, 37. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Em muitas traduções está escrito: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mas a tradução correta é corpo. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aqui temos uma porção da Tua Palavra, que é uma porção de Ti, Senhor, porque o Senhor é a Palavra. E aqui estamos, nesta noite, para falarmos esta porção de Ti, da Tua Palavra, aos nossos corações e às nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem. Você sabe que existem muitas pessoas que, quando falam de reavivamento, eles ficam alegres. Irmãos, vamos ter um reavivamento. Seja da igreja B, seja da igreja A, seja do ministério C, do ministério D. As pessoas, às vezes, andam à procura de um reavivamento. E nesta era de Laodiceia, Deus trouxe para nós, nesta última era, trouxe um avivamento. Esse avivamento, ele foi trazido a nós mediante uma mensagem que Deus nos enviou e que, através dela, com 2 sinais dados ao profeta William Marion Branham, com esses 2 sinais,
ele varreu o mundo, em outras palavras, alcançou nações, línguas, visitou reis, potentados. Através desse avivamento, cruzou a Índia, a África, os Estados Unidos de ponta a ponta, sendo convidado aqui e ali, praticamente não tinha espaço nenhum na sua agenda. Esse era o ministério do irmão Branham, no início, fazendo uma obra de evangelista. Foi exatamente o que ele fez quando o anjo o visitou ali na caverna do Greensville, onde Deus desceu naquela teofania e disse para o irmão Branham que ele seria dado a ele 2 sinais, e que com esses sinais ele conseguiria trazer a atenção do povo. Deus disse para ele: olha, com esses 2 sinais você vai longe, em outras palavras. Você foi enviado ao mundo, nasceu nesse mundo com um dom. E você vai viajar, você vai para lugares distantes. Você será conhecido e reconhecido. Na mensagem Parado na Brecha, ou na mensagem Ouvi, mas agora eu vejo, o profeta irmão Branham estava em um lugar cheio de neve, passando por uma montanha, e aí ele parou o carro para descansar um pouco. E Billy Paul, que era seu companheiro, sempre nas viagens, pegou no sono. E Deus disse para William Branham para virar-se e olhar para alguns montes que estavam ao seu lado esquerdo. Ele viu 7 picos, uma montanha com 7 picos. E falou para ele: você está vendo os 3 picos menores? Estou vendo. Pois é. Ali está seu ministério. Você não tinha nenhum nome, e eu te dei um nome. Quem está entendendo, irmãos? Não é que o irmão Branham não tinha um nome, não tinha um CPF, não tinha identidade, nada disso. Mas a família Branham não era nada para as pessoas. A família Branham não era nada para a sociedade naquele tempo, porque os Branhams eram mal vistos, porque a família Branham era uma família briguenta, uma família de beberrões. E, no entanto, o irmão Branham disse que Deus o tirou de lá. Amém, irmãos? Amém. E deu um nome pelo qual ele não tinha. E aí, as pessoas não entendem depois, quando o pai do irmão Branham, Charles Branham, foi levar o seu filho no cartório para registrá-lo, e lá o seu pai, Charles Branham, mandou que colocasse um H no sobrenome Branham. Ali foi um toque divino do Senhor, sem o pai, sem o escrivão, sem o juiz, sei lá, saber o que estava acontecendo e o porquê. Mas Deus estava naquilo. Amém? Deus estava naquilo, porque aquele H que foi colocado entre o N e o A, aquele H ia definir lá na frente o ministério do Filho do Homem.
Então, voltando para a montanha, com o carro parado na neve, olhando para os picos, Deus disse: eu te dei um nome. Eu te dei um nome, você não tinha. Eu te dei um nome. Você vê aqueles 7 picos? Vê? O seu nome está nela todo. E isto é um sinal para você. Isto é um sinal. E o seu nome está nela todo. Os irmãos entenderam? Amém. Então vejam bem que Deus trouxe ao irmão Branham nesse mundo para fazer primeiramente um trabalho entre a multidão, entre as pessoas, entrando e saindo de igreja, sendo convidado aqui e acolá. Ele trouxe um avivamento. Um avivamento. Após ter terminado o trabalho de um evangelista, porque Deus disse lá na caverna em 1946 para 47, Deus disse para ele: você vai fazer um trabalho de evangelista. Deus nunca disse: você é um evangelista, mas faça a obra de um evangelista. Amém, irmãos? Você não é um evangelista, mas faça a obra de um evangelista. E o que o evangelista faz? O evangelista, ele vai e ele tem alguns dotes, alguns dons com ele. E Deus deu ao profeta 2 dons maravilhosos. Um era quando ele colocava a sua mão direita no braço esquerdo da pessoa, e então ele orava pelas pessoas e conhecia até as enfermidades que tinha naquela pessoa, dizendo que tinha nela, que tipo de enfermidade, se ela estava surgindo ou já estava avançada. E o outro sinal que Deus deu foi que ele conheceria até mesmo os segredos profundos dos corações através do discernimento. E esses 2 dons chamavam a atenção do povo. Esses 2 dons arrastavam multidões. Esses 2 dons lotaram estádios, lotaram centros de convenções. Esses 2 dons, pessoas ficavam na fila 3 dias comendo e bebendo bolacha e bebendo água, só na fila para poder abrir os portões e entrar e ficar no melhor lugar. E o profeta nem tinha chegado na cidade ainda. Então aquele avivamento varreu a terra. Se eu não me engano, o profeta foi em mais de 65 países. E no entanto, o irmão Branham trouxe esse avivamento pelo que o anjo lhe ordenou: faça a obra de um evangelista. Mas você não é um evangelista, apenas faça. Esses 2 dons vai atrair o povo. Esses 2 dons atrairá o povo. A mensagem evangelística é batismo em Jesus Cristo, explicar sobre a Trindade, falar sobre a unidade, sobre a Santa Ceia, sobre doutrinas fundamentais. Então as pessoas vieram, aceitaram a mensagem e foram batizados por ela. Mas ainda não era o ministério do 7º anjo. Ainda não tinha se cumprido Apocalipse capítulo 10, versículo 7. O versículo 7 já estava na terra, trabalhando, mas fazendo a obra de um evangelista, não tratando-se como profeta, como profecia, como se o ministério do Filho do Homem já tivesse em operação. Não. Apocalipse 10 não tinha cumprido ainda.
De 1946 até 1963, o ministério do Filho do Homem não tinha cumprido ainda. Porque era necessário, Apocalipse 10, verso 1, para se cumprir. E cumprindo, lá estava o Filho do Homem novamente sendo revelado outra vez na terra. Então as pessoas procuram por avivamento. Grandes homens passaram na terra, como Billy Graham e Oral Roberts. Billy Graham foi um homem considerado como um anjo, refletido ao mensageiro para Sodoma e Gomorra. Oral Roberts foi considerado como anjo, refletido como anjo enviado aos pentecostais. Mas assim como Abraão, que era o eleito separado de Deus, que estava longe das coisas do mundo e de Sodoma, ele estava fora dos cavalhais de irmãos, separado, porque a igreja pela qual estava acompanhando ele se separou e Ló foi para Sodoma, ele ficou sozinho. Ló era a igreja que estava andando com Abraão, mas a igreja estava dando problema para o eleito. Então Deus fez com que o eleito se separasse da igreja, e a igreja pegou seu rumo e foi lá para Sodoma, e lá se instalou Ló. Como Ló era parente de Abraão, Abraão já tinha lutado por Ló lá atrás, por meio dos 5 reis, quando os capturou. Ainda Ló fazia parte de Abraão, por ser parente, porque naquele tempo Deus salvava a pessoa e a família também. Hoje não, hoje é individual. Amém, irmãos? Naquele tempo a promessa estava vinculada ao parentesco, estava vinculada ao sangue. Hoje não, a promessa está vinculada apenas à fé individual em Jesus Cristo, em sua palavra. Amém, irmãos? Então, quando a igreja noiva, o eleito, estava lá em cima, com seu grupo eleito, quem foi que desceu? 3 anjos descem. Observe que Deus desceu num corpo pela qual mesmo ele criou do pó e entrou dentro dele. Naquele corpo ele comeu e bebeu com Abraão. Você já conhece a história. Quem era aquele? Aquele era Elohim. Amém, irmãos? Aquele era Elohim, já depois do nome de Abraão mudado. E quando Elohim sentou-se para comer com Abraão, nós vemos que depois disso os 2 anjos desceram para Sodoma. Esses 2 anjos, tipificados na nossa era, representam Billy Graham e Oral Roberts, diz o irmão Branham. Mas observe para vocês verem que quando isto aconteceu, lá estava o cumprimento. Deus estava prestes a revelar a Abraão o que ele faria. Quando Deus desce do céu como anjo forte, estávamos prestes a conhecer o que Deus faria. Amém, irmãos? Estávamos prestes a conhecer o que estava aqui, porque ele desceu com o livrinho aberto e revelou para nós a sua palavra. Você crê nisso, irmãos? Eu creio de todo o meu coração. Então observe que depois que o avivamento passou na terra, as pessoas estão procurando mais um. Não haverá mais avivamento na terra. Não haverá mais avivamento. Podem fazer cruzadas, podem fazer encontros, podem fazer tudo o que quiserem, movimentos neopentecostais, movimentos pentecostais, movimento disso, daquilo outro. Isso não trará um avivamento na terra outra vez, porque o avivamento já passou. Deus não trará outro avivamento aos gentios mais. O último avivamento já passou na terra, através da voz e da mensagem do último mensageiro.
O próximo avivamento que a terra vai receber não vai ser nem na terra toda, vai ser numa região chamada Palestina, entre dois profetas, que será Moisés e Elias. Será um avivamento local, um avivamento regional, apenas para uma nação chamada Israel, para poder tirar do meio deles 144 mil. É o último avivamento que vai ter, mas não na terra toda, apenas um avivamento regional. Quem está entendendo, irmão? E desse avivamento trazer 144 mil eleitos que já estão selados, que já estão salvos na presença de Deus. Eles só reconhecerão a voz da palavra, a reconhecendo, aceitarão e seguirão a voz desses dois profetas. Amém, irmão? Mas a terra não terá outro avivamento. Não haverá outro avivamento na terra. O último avivamento já passou. O profeta chega a dizer uma mensagem que nós estamos vivendo apenas de alguns respingos. Uns respinguinhos ali, um respinguinho aqui lá, de repente cai o Espírito Santo num grupo, o povo começa a avivar e começa a fazer alguma coisa. É uma coisa local, de momento, onde a unção cai e as pessoas ali naquele local, naquele lugar é abençoado. Só apenas uns respingos aqui e acolá, ali no sul, no norte e ali por ali, mas não um avivamento. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Depois que um avivamento passa na terra, depois dos seus 20, 30, 40 anos, ou 50, quando ela faz um jubileu, o problema é quando entra na casa dos 70, que é um número de cativos, né? Que é um número de cativos. Se você pegar de 1947, quando o irmão Branham começou com aqueles 2 sinais, terminando na abertura dos selos. Não quer dizer que depois dos selos Deus não continuou operando, mas o profeta diz, vocês vê, depois dos selos minha mensagem não subiu, só diminuiu. Não crescendo, mas diminuindo, porque o avivamento tinha terminado. Quem está entendendo, irmão? Tinha terminado. Então vocês pegam de 47 até 2020, quantos anos tem? O problema é isso, é quando cai na casa dos 40, quando cai na casa dos 50, o problema é cair na casa dos 70. Que aí é cativo. Aí as pessoas que tiveram a liberdade do Espírito, as pessoas que foram libertadas pela visita do Espírito Santo, depois de um tempo o povo se aprisiona e de novo se mantém cativos e em cativeiros e começam a agir e a conduzir-se da mesma maneira de onde saíram. Eles começam a ficar em cativeiro outra vez. Quem está entendendo, irmãos? Vocês entenderam dos irmãos? Aí, aquela liberdade, aquela visita do Espírito Santo que os libertou as pessoas, passado de um tempo, começam então a serem aprisionadas da mesma forma de onde eles haviam saído. Isso está na mensagem de Éfeso, se não me engano, 89, o profeta Irmão diz isso. O povo nunca sabe disso. Depois que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e o povo obtém sua liberdade, diz o profeta, passa um tempo o povo se escraviza a mesma coisa de onde saíram. E isso foi o profeta que diz na mensagem de Éfeso 89. Então o que acontece? Bom, se não pode haver mais avivamento, pastor, o que tem que ter então? O que tem que ter para a pessoa ficar de novo naquele poder, naquele fogo, naquela unção, naquele gosto? As pessoas não têm mais gosto de servir a Deus, gosto de vir à igreja, não tem mais aquela harmonia, não tem mais aquele desejo, aquele fogo ardente, né? As pessoas, irmão, por mais simples que as mensagens eram, por mais simples que era, a pessoa dava um glória a Deus, dava um amém. Hoje ele fica uma semana, um culto inteiro, não dá nem um amém para a palavra, um glória a Deus. Vocês estão entendendo dizer, irmãos? Estão entendendo? Então o que fazer então para esse fogo vir, esta onda de gosto, né? Aquela coisa toda, o profeta diz, não esperem um avivamento de novo, porque não vai ter. Então o que nós temos que fazer?
nós temos que reviver o que já tínhamos. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Tem que reviver o que tínhamos. Porque não vai ter outro avivamento, a não ser que a pessoa deixe. Não quero ir no arrebatamento, Senhor, eu quero ir lá, o avivamento que vai ter lá nos judeus. A não ser que isso. Então, o que as pessoas têm que fazer? Porque o outro avivamento não vai aparecer. Não vai aparecer um grande ministério, não vai aparecer, porque o último já apareceu na terra. Os irmãos estão entendendo? Então, todos aqueles que saíram depois do Mont Blanc não foram pessoas que saíram do seu ministério, como Oral Billy Graham. Então, observe bem que não haverá outro avivamento na terra. Então, como fazer então? Como trazer esse renovo? Como trazer essa renovação de novo? O profeta diz: olha o que vocês têm tido, olha o que vocês têm recebido, olha o que vocês têm crido. É necessário reviver o que já temos. Mas para isso, o que nós temos que fazer como igreja? O que nós temos que fazer como noiva? Criar um movimento interno, pentecostal, de cura divina e assim por diante. Todas essas coisas são boas, mas no sentido de avivar a igreja, isso não servirá mais. Diz o profeta na mensagem à arca, ele disse: nós temos é que reviver o que nós já temos. Aleluia. É aí que entra a águia. Amém, irmãos? É aí que entra a águia, porque a águia, uma vez que perde a força, a águia, uma vez que ela perde as forças, a águia, uma vez que ela tem dificuldade de ver de novo, de enxergar de novo, de voar de novo, de ter aquelas forças de novo, chega um tempo que ela procura uma própria matança de si mesma. Ela faz um último voo, somente uma vez mais, Senhor, deixe-me dar mais um voo. Aí Deus, que conhece os corações, sabe do que você está querendo. Amém, irmãos? Sabe do que você está desejando. Se realmente você deseja voltar aquilo que você era mesmo, que você está desejando voltar a ser irmão, fervoroso, se está desejando voltar a ler reiteradamente, e quer estar nos cultos mesmo, Deus vai abrir as portas. Amém, irmãos? Deus sabe o que está desejando. E a águia, a sua natureza lá dentro, não consegue aceitar. A águia, quando chega num tempo de sua velhice, ela não aceita aquela condição prostrada, não aceita aquela condição formal, fria, calculista. Ela então resolve, com a sua natureza de águia, subir lá no alto do rochedo, da rocha, da montanha, e ela procura uma pedra. E então ela começa a chocar-se com essa pedra. Ela começa então a desbravar-se contra essa pedra, se jogando contra essa pedra, batendo-se nessa pedra, colocando o seu bico, batendo de frente, para sair aquela casca, aquela crosta, bate de novo, as asas sobem, e então ele quer fazer o que com isso? Ele quer tirar a velha crosta, ele quer tirar o velho peso. Amém, irmão? Quer tirar a velha condição, quer tirar as velhas penas enrugadas, penas pesadas, penas que não consegue mais dar um amém, não consegue dar mais um glória a Deus, não consegue mais ler a Bíblia, ler a mensagem, não consegue mais participar dos cultos constantes. Ela sobe, vai de novo e bate contra a rocha, e pena sobe, até que não resta quase mais nenhuma pena sobre ela. Ela fica praticamente sem nenhuma pena. Tudo aquilo que ela tinha, aquela coisa velha, enrugada, trampassada, um crente xoxo, uma crente xoxa, um crente parado, uma crente parada, não se preocupa mais com as almas, não quer mais ganhar almas, aquela vontade de ganhar almas já não tem mais, aquela vontade de ir atrás do perdido já não tem mais. Ele fica enrugado espiritualmente falando. E aí aquela águia diz: não, Senhor, eu preciso voltar ao que eu era antes. Amém, irmão? Mas aí não precisa de uma multidão para ter um avivamento, é ele sozinho, Deus agora. Amém, irmão? precisa mais ir atrás de encontros, atrás de movimentos, atrás de um encontro ali, um
região ali, o nacional aqui, para poder se avivar outra vez. Agora já disse, agora é a água em Deus sozinha, é ela de frente à rocha, é ela com Cristo, amém, irmão? Agora é ela com Cristo, porque há um desejo lá dentro dela, querendo se renovar, querendo voltar ao que era antes, querendo rasgar com a boca, com o bico, a Bíblia, a mensagem, querendo com suas penas bater asas novamente, e estar alegre e feliz com os irmãos, estando junto no meio de todos, amém, irmão? Cantando com os que cantam, louvando com os que louvam, ceando com os que ceiam, cultuando com os que cultuam, ouvindo a palavra com aqueles que ouvem, tendo companheirismo com aqueles que têm companheirismo. Ele quer voltar isso de novo. Ele sabe que se andar o último voo, morre lá embaixo. E aí, a cena é feia, viu, irmão? A cena é feia. O bico da águia sai assim, ela sai rasgando assim, sangue vai brotando, minando assim da parte de cima. E aquela casca sai. Dói, é dolorido. Voltar de novo que era antes é dolorido, amém, irmãos? Voltar aquele companheirismo com Deus outra vez, aquele afastamento que teve, é dolorido, dói. E aquelas penas saíam, como se fosse, sabe, dentro dela na carne, saem aquelas penas. Aquela casca dos pés ali, das unhas dos pés ali, olha, saia tudo, aquela casca toda, ela batendo na pedra. Porque ela sabe, a natureza dela sabe que se aquilo não sair dela, se aquilo não se livrar dela, se ela não se livrar daquela mornidão, daquele caos espiritual, se ela sabe que se continuar daquele jeito, morre daquele jeito. Quem entendeu, irmão? E aí depois de um tempo, depois de tanto bater, ela não desce de uma vez, ela fica ali na presença da rocha, amém, irmãos? Na presença de Deus, até que nasça de novo, até que as penas voltem outra vez. E ela fica ali por dias, e aí começa então a vir um novo bico, começa a vir novas penas, e novas penas vai surgindo, e vai nascendo, e vai crescendo, e aquela coisa nova vem surgindo do pé, das pernas, e das asas vai surgindo novas penas, o bico fica mais novo, e ela começa a se sentir mais revigorada, mais forte, mais exuberante, ela entende que foi renovado, amém, irmão? Ela entende que foi renovado, ela entende que o vento veemente do Espírito Santo passou ali no seu coração, amém, irmão? E passa de novo a voar, passa de novo a olhar para o horizonte, o sol, começa a enxergar tudo de novo, como se fosse no princípio. Ai, meu Deus, voltei o que era antes, amém, irmão? É assim, é reviver o que nós temos. Não é ficar buscando de lugar em lugar um encontro, uma reunião, nada mal contra isso, para poder ser feliz outra vez, para ser crente outra vez, para ser fervoroso outra vez. Não, agora é individual, amém, irmãos? É reviver o que nós temos, é reviver o que nós já passamos. Amém? Vê? É assim que deve acontecer. Mas quem está esperando o Senhor? Tem gente que com suas atitudes não está esperando o Senhor. Mas aqueles que esperam o Senhor, isso é segunda vinda, amém, irmão? Renovarão as suas forças. Tem gente aí que com suas atitudes, com suas obras, a maneira que vive, não está esperando o Senhor, não. Não estão esperando o Senhor. Pessoas que vivem aí fora, do jeito que vivem, pegando esse espírito da era, pegando esse espírito morno da era, sendo apenas crentes aparentes, formais, pessoas que acostumaram com a mensagem, pessoas que com suas atitudes parecem que querem ficar aqui, mas a Bíblia diz aqueles que esperam no Senhor, amém, irmão? As pessoas não entendem que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo haveria uma unção na terra
que fariam que as pessoas ficassem fraquejadas, distanciadas, com uma série de coisas que acontecem na Laodiceia. Com isso, apostasia. Quem entendeu, irmãos? Com isso, uma condição presente da igreja. Quando o profeta diz a igreja, sua condição, é a condição presente dela. Quem entendeu, irmãos? Mas aí, aqueles que estão esperando realmente pelo Senhor, vai renovar suas forças. Amém, irmão? Vai renovar suas forças. Porque as águiazinhas aqui, com as penas enferrujadas, com as penugens acabadas, crostas, com o bico crosco, com essas penas enrugadas, velhas, que não aguenta mais bater asa, como é que vai bater asa no rabo para encontrar a grande águia? Tem que renovar, amém, irmãos? Tem que renovar suas forças como asas de águias e assim encontrar com o Senhor nos ares, amém, irmão? Aleluia. É isso que tem que acontecer. Os irmãos entenderam? Então não vai haver outro avivamento. Então não interprete mal avivamento com reavivamento. Um reavivamento sai de onde teve um avivamento. Então, como não vai ter mais avivamento, então temos que ter e reviver o que já tivemos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A mensagem é a mesma, porém, como encarar ela? Da mesma maneira que encara hoje ou que encarava há 40 anos atrás? O Deus é o mesmo, amém, irmãos? A mensagem é a mesma, Deus é o mesmo. Temos é que reviver do que nós já temos. Os irmãos entenderam? O profeta disse para uma mulher que estava assim desanimada, não tinha mais aquele gosto para cantar, não tinha mais aquele desejo para ir na igreja. Ou seja, ela não era aquela pessoa assim como era antes mais. Os irmãos entenderam? Não era mais, né? Não era mais. Mas aí o profeta falou para essa irmã: o Espírito Santo não foi de você de vez, não, de uma vez por todas, não. Não se foi de uma vez por todas. Então você pode começar revivendo. Amém, irmãos? Amém. Às vezes tem pessoas que não é porque ela quer, é a condição da era, mas ela tem que discernir: opa, de jeito eu não posso ficar. É a condição da era, é o peso da era, é o espírito que está pairando sobre a era, é as condições profetizadas na Bíblia, na qual o povo teria que passar. Só que quem tem discernimento deve discernir isso, amém, irmãos? Deve discernir isso. Então os que esperam no Senhor renovarão suas forças, e depois de renovadas subirão com asas fortes, amém? Amém? Porque do jeito que a mensagem é a mesma, sendo a mesma, e o povo fraco, mais fraco, irmãos, o alimento é o mesmo. Quando dá um alimento para a igreja, para um povo fraco, é o mesmo alimento que ele comeu há 20 anos atrás. Mas hoje, com essa coisa todinha de Laodiceia na cabeça, fica chateado. Ficam chateados, nervosos, com a pregação que foi falada. E é a mesma mensagem que ele ouviu há 20, 30 anos atrás. Quem está entendendo, irmão? Essa é a condição de Laodiceia. É a condição da era de Laodiceia. Então, não vai haver mais avivamento sobre a terra. O que nós precisamos é reviver o que nós já temos, que já aprendemos, que já ouvimos, né? Relembrar o que nós já ouvimos, tornando novamente, levantando os joelhos desconjuntados, voltar e caminhar pelas veredas antigas, diz a Bíblia. É a mesma vereda, só que é antiga, amém, irmão? É a mesma vereda, mas é antiga, é a mesma, não mudou. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os irmãos entenderam? Então o próximo avivamento que a terra receberá será um avivamento regionalizado, será um avivamento apenas em um país.
Israel e mais propriamente dentro de Jerusalém, onde os dois profetas vão trazer aquela mensagem por 3 anos e meio, com aqueles sinais e maravilhas que Moisés e Elias fazem. Isso vai trazer uma atração, mas não no mundo, para o mundo. Eles não vão sair de lá. Eles não vão sair de lá, pegar o avião e ir nos Estados Unidos, no Brasil e tal. Eles não vão fazer isso como o irmão fez no mundo. Quem está entendendo, irmão? Vão ficar só lá, só lá. O avivamento será só para Israel. Os irmãos entenderam? Mas o avivamento já passou aqui para nós, já varreu a terra, já passou, e nós não podemos ter mais um avivamento, porque outro profeta aos gentios não haverá mais, e nem mensageiro. Então, nós temos que pegar aquela mensagem que foi semeada, aquela marido, aquelas experiências lá, e torná-la de novo. Amém, irmãos? Reviver o que nós já temos. Amém? Vamos ficar de pé? Os irmãos entenderam? Amém. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós agradecemos ao Pai pelo alimento que o Senhor nos deu nessa noite, através da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, a nossa luz e a nossa fortaleza. Sabemos que o Teu pão, a Tua Palavra é comida, a Tua Palavra é bebida também, é a água da vida. Senhor, ajuda-nos, Pai. Deixa-nos, ó Pai querido, tomar dessa água da fonte, Senhor, para ter forças, ó Pai. Abençoa, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe. Amém.